Olá, meus queridos amigos. O objetivo, então, dessa pequena apresentação é poder incentivar e fazer você refletir que nós podemos e devemos enxergar as nossas escolas, sejam escolas públicas, talvez principalmente, sejam escolas particulares, como campos missionários. Eu acredito que em escolas particulares seja um pouco mais difícil, mas em escolas públicas eu vejo uma grande oportunidade de nós, eu falo especialmente a pastores, nos tornarmos verdadeiros missionários, evangelistas, discipuladores, verdadeiros apóstolos de Jesus para pregar o Evangelho. E a gente sabe da grande necessidade que temos hoje, né, de evangelização nas escolas. Bem, eu quero dar o meu pequeno testemunho aqui para você. Tudo começou quando, lá ainda talvez pelos idos de 2012, 2013, eu queria muito dar uma continuidade na minha formação teológica. A princípio, eu tinha um certificado EAD, uma convalidação, uma pós-graduação, e eu tentei de tudo na teológica até 2014, 2015 aproximadamente, mas não dava certo, a coisa não funcionava. A última vez eu até cheguei a enviar uma série de documentações, mas na última hora houve uma rejeição por uma coisa ou outra. E aqui eu não estou fazendo nenhuma acusação teológica, né? Até porque eu conto isso como um testemunho. Em 2016, eu já havia meio que desistido, ouvi uma pregação, pastor Jonas Madureira, muito conhecido entre nós, em cima das Confissões de Agostinho. Me parece que era para o seminário Charles Spurgeon. E ali eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer filosofia. E a minha intenção, então, era fazer um curso de bacharel em filosofia. Procurei diversas universidades EAD, e, por último, decidi fazer na que estava com o polo mais próximo da minha casa. Como o meu foco nesse último momento era o polo, eu não percebi que eu me matriculei num curso de licenciatura, quando eu queria era o bacharel em filosofia. Foi uma decepção muito grande, né? Depois de 6 meses, quando vieram me dizer que o curso era de licenciatura. Pior ainda foi quando eles me disseram que eu teria que fazer uma estágio, né? Porque se eu não fizesse estágio, eu não seria aprovado, eu não seria diplomado. Então eu tive aí as minhas duas decepções ao longo desse primeiro curso e de fato eu pensei em desistir. Eu iniciei o curso em 2017, final de 2018, início de 2019, e eu teria que fazer os estágios. E eu não queria de jeito nenhum. Eu sou diametralmente oposto no meu espectro político em relação a 99% dos professores da área de humanas. Eu não queria estar numa escola e fazendo esses debates. Mas eu não receberia o diploma. Depois de todo o dinheiro investido, eu falei, bom, vou ter que fazer isso. Né? Eu não tinha a mínima intenção de me tornar um professor de escola pública ou um professor de escola de ensino médio. Não tinha mesmo essa intenção. Eu sempre quis ser professor de escola bíblica dominical. Né? Pois bem, não sei, quando eu comecei o estágio na escola particular, na escola pública, no segundo dia de estágio, o professor que era com quem eu estava estagiando, ele saiu e foi para uma outra escola. E a vice-diretora falou: estamos sem professor, dá aula para nós. Eu falei: eu nunca dei aula numa escola, né? Eu não sei como fazer. Ela disse: não, você sabe sim. E falou: vai lá para a sala. Bom, passei a primeira semana nas primeiras aulas ali enrolando, né? Não sabia o que fazer. Aí, na segunda semana, me deram um livro e falaram: olha, me deram, apontaram, pega, escolhe um daqueles livros ali e dá aula. Primeira aula que eu fui dar, então, a introdução à filosofia, você está vendo aí. E nessa aula está destacado aí a palavra filosofia formada pelos termos gregos philos, amigo, amante, e sofia, sabedoria. Então a palavra filosofia significa amor à sabedoria. Foi aí que eu fui ter o meu primeiro insight, né, minha primeira iluminação. Eu falei, poxa, como eu posso transformar esses conteúdos da disciplina
em pontes para poder evangelizar. Bom, já que a gente falou de etimologia de palavras, então essa minha primeira aula eu falei, vou falar dos três amores da filosofia, né? A gente já falou do primeiro, que é o amor, o amor ao saber. Então eu vou falar dos três amores do grego, na verdade. E aí falei com eles das palavras eros, filia e HP ou agape. Né? E quando falei, eu hierarquizei essas palavras, hierarquizei os sentidos, dizendo que tudo bem, claro, se tem outros professores de filosofia vão entender que não é exatamente isso, mas essa foi a minha estratégia lá na hora da evangelização. Eu então disse que eros e filia eram sentimentos e eles eram menos nobres do que o agape, que é mais do que um sentimento. E nesse momento dei a eles a etimologia dessas palavras, e nesse momento eu falei o seguinte: então agora vocês conseguem entender quem aqui já ouviu a expressão que Jesus disse que a gente tem que amar os inimigos? Como que você pode amar alguém que te prejudica, já que ele é seu inimigo? Né? Aí expliquei o sentido do amor aí, que é fazer o bem, fazer boas ações, fazer a caridade. E citei o Mateus 5, 44, 45, aí acho que essa foi a primeira vez em que eu faço uma citação bíblica de um texto bíblico dentro de um contexto sem ficar caracterizado um proselitismo. E ali eu comecei a perceber que as portas estavam não apenas abertas, mas escancaradas. E ela escancarou de vez mesmo quando chegou o dia, dentro ali do currículo, que eu deveria dar uma aula de ética, e ao abrir o livro, né, o seu capítulo 18 do livro, você está vendo aí, essa foi a imagem que estava lá no livro. Essa é uma reprodução de um quadro de Rembrandt, do sacrifício de Abraão e Isaac, pintado em 1634. Quando eu olhei isso, né, eu vi a legenda, estava assim, ó, o que você sente ao ver esta cena? Você mataria um filho para cumprir uma ordem do ser em quem você mais confia e respeita, no caso Deus? Ou desobedeceria a ele para preservar o filho que você tanto ama e não se tornar um assassino? Bom, a leitura que eu fiz desta legenda foi uma leitura assim de uma provocação, né? De colocar ali conceitos cristãos ou, né, de Deus como sendo incompatíveis com uma moralidade humana. Né? Veja, a aula era de ética. E naquela hora me deu um nó, porque, veja, eu estava pegando tudo assim aos atropelos, sem conhecimento prévio. Eu simplesmente pegou, hoje é o dia de dar tal aula assim, assim. Então, algumas delas eu estava vendo ali praticamente na sala de aula. Essa foi uma delas, né? Então eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? 5 segundos eu falei, gente, quem conhece a história desse Abraão aqui? Vocês conhecem, sabe a história dele? Não. Expliquei, aí eu expliquei do ponto de vista bíblico, como se eu estivesse pregando sobre, ou fazendo uma exposição, né? Um texto expositivo da história de Abraão. Pois bem, terminada essa exposição, eu disse para eles duas coisas. Primeiro, olha, acho que há um equívoco aqui no livro, porque conhecendo a história, a gente sabe que naquela época sacrifícios humanos eram comuns, então ninguém seria punido, não era crime fazer oferendas a deuses. Todas as culturas e todos os povos faziam isso. Aliás, a gente ainda tem 2 tribos indígenas no Brasil que ainda praticam algo parecido, né? E então não era um problema ético ali naquela época. E no caso de Abraão, ali Deus fez com ele uma prova de amor, se ele amaria mais a Deus do que ao próprio filho. E é interessante que ao Abraão provar, né, ao Abraão dar essa demonstração desse amor a Deus, os judeus vão se tornar o primeiro povo a banir os sacrifícios humanos. Então a gente vê essa superioridade desse momento aí. Mas acontece que 2000 anos depois, mais ou menos, a humanidade fala para Deus a mesma coisa que Deus falou para Abraão. Deus, você me ama? E Deus disse, eu amo vocês, seres humanos. Então prova para nós, mata seu filho. E aí Deus fez. E Deus não poupou a vida do seu filho para provar para a humanidade que Deus ama tanto. Eu parei aí. Naquele momento eu percebi um silêncio e senti uma vontade enorme de falar. Você que quer entregar sua vida a Jesus, levanta sua mão, eu vou orar por você.
mas eu não fiz esse detalhe. Então eu vi o quanto nós temos de imensas oportunidades para pregar o evangelho. Bom, o tempo passou, aí eu falei, é aqui mesmo que Deus me quer, e me tornei então com a bênção e a licença da igreja, né? Sou pastor de tempo integral aqui, então, na Igreja Batista Bethesda. Eu, a partir daí, aprendi. Usei matemática para falar de trindade. Né? Usei português para me opor ao tal do todes. História da reforma, essa daí é tranquila, né? Todo mundo vê nisso uma grande oportunidade. Usei a sociologia para falar contra suicídio, para falar contra a ditadura de qualquer espécie, não só de um lado, uma ditadura de todos os lados. Né? Para falar sobre o governo da lei, e aí fazendo aquela breve link com o decálogo, né? A lei moral, a lei suprema, o absolutismo e o universalismo da lei moral. Usei aí filosofia, né? Estou dentro do meu campo. Em filosofia eu falei sobre perdão de Cristo. Eu falo sobre castidade. Eu um dia numa das aulas, uma vez só não, várias oportunidades, eu falei citando Efésios 5 sobre o papel do homem e da mulher, usando termos liderança e submissão. Você não imagina, né? E até hoje, graças a Deus, não houve confusão. Então é sinal de que Deus me abençoou e me deu oportunidades para falar sabiamente. Eu explico o princípio de submissão que não é diferente, que é diferente da submissão que o mundo entende, podendo fazer essa distorção, podendo desfazer essa distorção. Direitos humanos, então, eu prego contra aborto, eu prego contra a legalização de maconha, eu falo muito sobre violência contra homens, né? Essa feminização da sociedade ocidental, principalmente, está uma coisa absurda. Isso para não falar, para não entrar nas questões de outras aí que você mais ou menos imagina, mas só para você ter uma ideia, para cada uma mulher que morre assassinada, 10 homens morrem assassinados, né? Então a violência contra o homem é muito maior. E aqui, é claro, não vou entrar em detalhes sobre isso. Bom, meus amigos, é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que de maneira intencional, de maneira, digamos assim, mais organizada, a gente possa encarar, e aí eu acredito que a CEBESP ou a Ordem dos Pastores, ela possa encarar essa oportunidade. E um outro detalhe é que o professor, depois que ele é um professor categoria O, mesmo um professor concursado, ele vai ter um sustento, vai ter um salário. Né? E olha a oportunidade que a gente tem de estar sendo remunerado pelo Estado para poder pregar o Evangelho. É uma coisa absurda. Então é isso que eu gostaria de contar com a sua colaboração, com a sua ajuda, e quem sabe nós podemos nos organizar melhor. Grande abraço, até lá.